Olá, o meu nome é Tatiane Weiler e eu vou apresentar o estudo Marketing Digital na Economia da Atenção, que analisa as implicações das práticas digitais atuais para a saúde mental e o bem-estar do consumidor. Este trabalho foi realizado em coautoria com a professora Euzélia, minha orientadora do programa de doutorado. Para começar, a gente precisa entender o cenário em que a gente vive. Então, no século XXI, a moeda mais valiosa não é o dinheiro, é a atenção. Nós não somos mais apenas consumidores de produtos. Nós somos o alvo de uma disputa feroz por nosso tempo e foco. Então, cada clique, cada toque e especialmente cada scroll infinito representa um fragmento desse recurso escasso que se tornou a nova base de valor nesse ecossistema digital. E nessa disputa, a premissa fundamental é bem intimidadora. Você, eu, todos nós estamos sendo constantemente observados. O modelo de negócio da internet moderna é, em essência, baseado na vigilância. Mas como chegamos até aqui? Nós tivemos uma evolução. Então, a gente saiu do marketing de interrupção, lá a era da TV, do rádio, onde as empresas elas simplesmente compravam o direito de interromper o consumidor com mensagens não solicitadas. E aí a gente avançou para o marketing de permissão, onde a atenção ela é conquistada com base na confiança e na relevância. Só que, no entanto, o que a gente vê dominando hoje é justamente a economia da atenção, que é a hipercompetição digital, que em vez de focar na permissão, explora as nossas vulnerabilidades cognitivas para manter o engajamento contínuo a qualquer custo. E isso nos leva diretamente à nossa questão de pesquisa. De que maneira essas práticas hegemônicas do marketing digital impactam de fato a saúde mental e o bem-estar dos consumidores? O que a gente descobriu é que isso não acontece por acaso. O marketing digital contemporâneo ele não é aleatório. Ele é uma verdadeira engenharia de retenção, que foi construída sobre alguns pilares de design, psicologia comportamental e algoritmos de personalização. Nós identificamos 5 táticas principais usadas por essa arquitetura. Então, o scroll infinito, que dissolve a nossa percepção de limite temporal, as notificações que geram um estado de alerta constante e a dependência, a prova social, né, os likes, as curtidas, que induz a comparação e a necessidade de aprovação, os algoritmos que reduzem a nossa autonomia ao filtrar o que nós vemos e a recompensa variável. O scroll infinito, por exemplo, ele é desenhado especificadamente para eliminar pontos de parada. Nós simplesmente perdemos a noção dos limites de uso. E a tática da recompensa variável, ele nos transforma essencialmente no pombo de Skinner. Então, nós ficamos puxando a alavanca, ou seja, atualizando o feed, esperando uma recompensa, que é arbitrária e intermitente, ou seja, um like, uma nova mensagem. Isso cria um ciclo de engajamento compulsivo, viciante. A autora Shoshana Zuboff define esse modelo perfeitamente como capitalismo de vigilância. Nossos comportamentos eles não são apenas monitorados, mas eles são transformados em matéria-prima para prever e, mais importante, modificar as nossas ações futuras. E o preço, o custo psicológico desta arquitetura é alto. Ela contribui diretamente para o aumento da ansiedade pela hipervigilância, da dependência comportamental pelo vício de checar, e do FOMO, o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora, que alimenta uma comparação social exaustiva. E aí, o autor Nicholas Carr
ele descreve em seu trabalho: meu cérebro se tornou um processador faminto. Ou seja, nós perdemos a capacidade de foco profundo. A nossa atenção, ela se torna fragmentada. Então, resumindo os impactos que a gente investigou, identificamos que as notificações constantes criam ansiedade, a gamificação e as recompensas intermitentes geram dependência, a prova social intensifica o FOMO, a inundação de estímulos causa perda cognitiva e os algoritmos reduzem a nossa autonomia. E o resultado final de tudo isso é uma exaustão emocional e mental. Então, diante desse cenário, nós nos perguntamos: e se existisse outro caminho? Um caminho onde o sucesso do negócio não dependesse dessa exploração psicológica do usuário. Mas para isso, nós precisamos repensar o que é o sucesso. E aí a gente alinha o conceito de triple bottom line com esse sucesso, em que ele precisa equilibrar o pilar econômico com o ambiental e, crucialmente, com o social, o que inclui a justiça, o progresso, o bem-estar coletivo. Isso significa que a inovação ela precisa ser centrada no ser humano. Ela tem que ser desejável para as pessoas, tem que ser tecnicamente possível, economicamente viável. Os produtos e serviços devem servir às necessidades humanas e não explorá-las. E como defendem o Potter e Kramer, as empresas prosperam de verdade quando elas criam valor compartilhado, ou seja, quando o sucesso empresarial delas está diretamente vinculado ao progresso social. Tendo como base esses pilares, o nosso estudo propõe o framework SER, que é um modelo de gestão que busca alinhar o propósito com a lucratividade, tratando a atenção como um recurso finito, que deve ser respeitado. E o SER é o acrônimo para sustentável, empático e relevante. O pilar sustentável, no longo prazo, foca nisso. Ou seja, repensar as métricas de sucesso. É parar de valorizar apenas os cliques imediatos e focar em construir fidelização e confiança. Na prática, o ser sustentável é limitar a coleta de dados ao que for estritamente necessário, monitorar ativamente os impactos psicológicos das nossas estratégias e medir o sucesso em relacionamentos duradouros, não apenas em cliques. O pilar empático, ele resgata a ideia do marketing de permissão. Então, é sobre transformar estranhos em amigos e amigos em clientes, através de um diálogo que seja consentido e gradual. A comunicação empática, ela não é intrusiva, ou seja, ela é antecipada, o usuário espera por ela, é pessoal, direcionada a ele e é relevante, porque é algo que ele quer. Na prática, isso significa respeitar as decisões do usuário. Com botões fáceis e transparentes, significa oferecer uma ferramenta para que ele controle o seu tempo de uso. E o mais importante, significa eliminar qualquer gatilho que gere dependência. Por fim, o pilar relevante. Então, como dizem Hayes e Trout, em uma sociedade saturada de informação, o bombardeio de mensagens não é eficaz. O que funciona é ter um posicionamento claro e oferecer valor genuíno. Na prática, ser relevante é focar em conteúdo útil, ou seja, que resolve problemas reais, é usar a segmentação ética, personalizando, sem criar bolhas informacionais que sejam prejudiciais, é medir o sucesso em métricas humanas, como satisfação, é usar narrativas autênticas
e é priorizar a qualidade da informação sobre a quantidade. E é fundamental entender que esses 3 pilares, eles são interdependentes. Eles não funcionam sozinhos. Logo que a empatia gera relevância. A relevância constrói a confiança. E a confiança é a base da sustentabilidade de longo prazo. Então, eles se alimentam mutuamente em um círculo virtuoso, né? Então, os benefícios de a gente adotar o ser são bem estratégicos. Empresas que focam no respeito tendem a ver um aumento da fidelização, da confiança da marca, no valor vitalício do cliente, o que a gente chama de lifetime value. E o mais importante, contribuem ativamente para o bem-estar do usuário, reduzindo a fadiga digital. Óbvio que a implementação não é simples. Ela vai enfrentar desafios, principalmente a tensão entre as metas de curto prazo, como, por exemplo, bater as metas de cliques do mês, e o investimento de longo prazo, construir a confiança. Então, exige uma mudança profunda na cultura corporativa para redefinir o que significa sucesso. O que nós estamos propondo, então, em essência, é uma transição. A gente precisa sair da economia da atenção para uma economia do respeito. Este framework, ele é conceitual. Os próximos passos lógicos da pesquisa envolvem desenvolver as métricas para mensurar o impacto na saúde mental, analisar estudos de caso de empresas que já aplicam o ser e realizar testes experimentais para validar o modelo na prática. Mas a transformação que a gente busca é muito clara. É parar de focar em maximizar cliques, em explorar vulnerabilidades e começar a focar em construir relacionamentos, a respeitar a autonomia, é sair das notificações intrusivas para a comunicação consentida. Porque a nova fronteira do marketing digital não está na intensificação da exploração da atenção, mas sim na capacidade de merecê-la. E aí, por fim, para encerrar, as nossas principais conclusões são: as táticas atuais de captura de atenção comprometem sim o bem-estar do consumidor, gerando ansiedade e dependência. O framework Ser sustentável, empático e relevante oferece uma alternativa viável que alinha o propósito e a lucratividade. Essa mudança não é apenas ética, ela é estratégica, porque fortalece a confiança e o valor de longo prazo. E por fim, mais estudos empíricos são necessários para a gente testar e validar essa aplicabilidade em contextos reais. E a mensagem final é justamente essa: mereça a atenção. Transforme a economia da atenção em uma economia do respeito. Muito obrigada por estar comigo nesta apresentação. Esperamos que tenha sido útil e que você utilize durante a sua trajetória. Nos vemos em um outro momento. Tchau, tchau!